Olá, cheguei! Ah, tudo bem? Tudo jóia? Ah, que bom. Menina, que confusão que eu arrumo, né? Mas tudo bem, deu tudo certo no final. Deu, no final deu Que tudo bom. certo. Prazer, Natácia, Sabrina. Prazer todo meu. Já conversamos tanto pelo WhatsApp, né? Mas não tivemos o Assim, prazer. cara a cara é melhor. É melhor pessoalmente, mas em tempos de É, mas mediante a quarentena, situação, vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais gente aí. De qualquer forma, eu vou deixar a live salva, né? Principalmente para os uhum, alunos, tanto os alunos lá do Delpino quanto os alunos do Celso Machado, para eles poderem assistir. Eu acho que vão ser dicas bem úteis aí, né? Já que estamos em tempos de aulas remotas, todo mundo estudando em casa, tendo que se reinventar, tendo que se redescobrir, né? E é necessário o aluno se programar para isso, né, Natácia? isso, Natácia, isso. E se Deus quiser, vão ser dicas assim para o resto da vida, porque eu uso umas coisas até hoje para estudar. Que ah, eu estou estudando ainda, né? Inclusive, aquela hora que a gente estava conversando, eu estava estudando espanhol, estava esperando você, estudando meu espanhol aqui. a gente, como professor, né, a gente estuda constantemente. Eu acho que a gente nunca Sim, para de estudar. Ou a gente está estudando coisas relacionadas ao nosso próprio conteúdo, ou a gente está estudando uma língua estrangeira, né? Mas acho que a gente, não sei, assim, faz parte, né, da nossa profissão também, essa questão sim. de estar sempre ligado. Eu já estou com meu caderno aqui porque eu vou anotar todas as dicas, porque assim como os alunos, né, lógico, pela minha maturidade, pelos meus anos de vida aí, né, que é um pouquinho mais que o dos meninos, só que não, eu já consigo estudar um pouco melhor sozinha, mas mesmo assim, ainda tem vezes que eu me perco e que eu preciso de dicas. Eu queria que você começasse também, a gente já falou horrores aí, mas se apresentando para a gente. Bom, eu sou professora Natácia, eu leciono no Estado e leciono na Prefeitura de Belo Horizonte, eu leciono Biologia e Ciências. No momento eu estou lecionando só Ciências para nono e oitavo ano, mas eu gosto muito também do ensino médio, sempre estou em contato com os meninos. Eu fiz minha graduação na UFMG, fiz minha pós em Ensino de Ciências e Biologia na PUC, e recentemente eu terminei meu mestrado também em Ensino de Ciências na UFMG. E estou pleitando aí meu doutorado, por isso que eu falo que eu nunca paro de estudar. E eu sou muito curiosa. Inclusive, essa é uma característica também que seria boa os alunos terem, né? Porque no contexto que a gente está de economia, de desenvolvimento da sociedade, a gente não sabe mais o que, que a gente vai precisar de ferramenta para as novas profissões que vão surgir. Então, você conhecer sempre um pouquinho de outras coisas, isso é muito bom. Né? Então, sempre vai estudando outras coisas por fora, estudar todas as matérias, é muito interessante ter esse movimento. Assim, eu tenho aprendido, igual, com certeza, quando acabar a quarentena, eu vou ser uma pessoa bem diferente, porque o que eu estou aprendendo com essas lives, com esse contato com outros professores, é uma coisa assim enorme, né? Eu tenho aprendido muito, um pouquinho sobre todos os conteúdos, um pouquinho sobre como lidar mesmo com essa nova tecnologia. Até então não sabia Uhum. fazer nada de vídeo, porque eu nunca tive curiosidade. Igual você falou, essa curiosidade, ela faz Aham. com que a gente tenha vontade, com que a gente acabe aprendendo outras coisas, né? Então, eu tô me Sim. redescobrindo aqui nessa quarentena, tô aprendendo muita coisa, assim. Pelo menos Eu isso de também, hoje vai ter. eu também estou aprendendo essa questão também de usar novas tecnologias, porque eu usava muito pouco o Instagram, comecei a usar agora mais também o Instagram. Estou usando mais as ferramentas da Google, até para arquivar minhas coisas, para compartilhar um trabalho que se faz em conjunto. Agora eu virei é, digital influencer também, coisa que eu nunca imaginei na vida. Daqui a pouco eu vou fazer um YouTube, não sei para quê, não, mas vou fazer. Ah, mas é bom, porque a gente tem que, assim, querendo ou não, todos nós fomos obrigados a se adequar a essas tecnologias. Nós, professores, a maioria de nós, a gente é bem resistente a essas mudanças, né?
a essas inovações, ainda mais nós, professores da rede pública, até porque nós, em sala de aula, a gente não tem tanto acesso a isso, né? Você quer Sim, passar um slide, você tem que levar tomada. Você leva a tomada, faltou o T. Você leva o T, faltou o computador. É um Deus nos acuda. Então a gente fica um pouco mais distante. Aí agora, em tempos de sim. pandemia, a gente está tendo que se adequar. Então acho que vem coisa boa aí. Eu nem penso para esse ano, não, mas acho que ano que vem a gente vai ter uma melhoria aí na área da educação, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então vamos começar, Natácia? O que você programou aí Vamos. pra gente? Eu tô aqui também para aprender a fazer essa rotina de estudos aí, né? Igual eu falei, é uma coisa nova pra gente. Eu já estudei à distância. É um desafio fazer cursos online. A facilidade de você se Sim. perder, ela é muito grande. E você estudar sozinho agora, para esses alunos aí do ensino médio, eu acredito que também é um desafio, porque em sala de aula a gente está sempre cobrando, a gente passa um trabalho para o mês que vem e a Uhum. gente fica todas as aulas até o mês que vem falando, olha, dia tal tem trabalho, 21 tem trabalho, 21, e ainda tem uns que não fazem, que esquece, E né? tem uns que Então, querem entregar atrasado. exatamente. Então agora eles vão viver esse desafio de ter que ser autônomos, né? Graças a Deus a gente Sim, conseguiu uma vitória muito grande. Fomos todos nós, educadores, alunos, que é a questão do adiamento do Enem. É uma coisa bem bacana, mas em nada vai adiantar se o aluno não aproveitar esse adiamento, esses 30 ou 60 dias a mais aí, não sei, né? Para poder estudar. Então, esse é o momento exatamente. de aproveitar que, já que a gente não tem balada para ir, não tem como, não tem festa para ir, vamos estudar, vamos redescobrir o prazer de estudar. E às vezes até mesmo nos forçar a estudar, né? Porque nem sempre é muito prazeroso. O ócio, ele é gostoso também, mas a gente não pode viver só de ócio, né? Não tem balada, mas tem live, né? A gente tem que tomar cuidado com as lives também, né? Senão toma o nosso tempo. Eu sou suspeita para falar porque as únicas lives que eu gosto de assistir é que me ensinem alguma coisa. Live de música, eu vi só uma, que foi a do Alok, mas eu não sou fã de live de música. Então eu Eu sou. já vi umas três, mas tudo organizadinho dentro do meu tempo. Né? E tempo é a primeira parte, né, da nossa live de hoje. Porque primeira coisa que você precisa para estudar é ter disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que estabelecer seus tempos, seus horários para estudar. E para você ter seus tempos de estudo, você tem que organizar a sua rotina, determinar quanto tempo você vai gastar para cada coisa e que horas você vai gastar, qual é o período do seu dia que você vai gastar para aquilo. Então, você tem que reservar o período que você vai estudar, reservar o período que você vai descansar, que o descanso também é importante. O horário que você vai estar fazendo alguma atividade doméstica, porque ninguém mora em hotel, né? Todo mundo tem que ajudar a fazer alguma coisinha em casa. Não sei a idade de todos os nossos alunos, não sei se tem alguém aqui da EJA, mas geralmente quem é da EJA tem que trabalhar, tem que cuidar de família, tem mais atividades domésticas, né? Tem que organizar esse tempinho também. Tem que organizar o tempo também para assistir noticiário, porque é super importante, principalmente para quem vai fazer Enem, tá acompanhando os noticiários, mesmo que não seja noticiário da TV, mas que seja num lugar que tem uma boa referência na internet, tem que estar acompanhando as notícias. Tomar Rede cuidado com social, os fake news, né? isso, tomar cuidado com as fake news. Facebook não é um lugar para acompanhar noticiário, né? Tem que Isso, saber, igual você falou, escolher direitinho, porque senão sai compartilhando fake news aí, chega na hora do Enem da redação, tá colocando fake news lá, e aí não vai e adiantar de zero a nada. redação por causa disso. Aí é Tá? complicado. É. Separar um tempo para as redes sociais, porque ninguém é de ferro, ninguém vai ficar incomunicável também, porque está estudando. Você vai reduzir um pouco esse tempo, mas também não é para exagerar. E separar um tempo para atividade física, porque à medida que eu vou explicando. Tá mudo, Natácia. Ficou mudo. Bom, então como que você vai organizar essa rotina? Primeiro você vai ver as tarefas que você precisa fazer, que não tem como você delegar para alguém, né?
e ver que horário você vai estar fazendo essas tarefas e quanto tempo você vai gastar nessas tarefas. Se você conseguir fazer essas tarefas de uma forma mais rápida, melhor. E o restante do tempo você vai dividir para o seu descanso e para os seus horários de estudo. Você tendo o seu horário de estudo, aí você vai dividir esse tempo de estudo da seguinte forma: para cada conteúdo que você for estudar, separar mais ou menos o tempo que a gente tem de sala de aula mesmo, que é em torno de 50 minutos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um tempo de concentração, que ele consegue ficar centrado em alguma coisa. E esse tempo de concentração, ele não é constante, ele vai oscilando geralmente de 10 em 10 minutos. Mas em torno de 50 minutos, uma hora, que é uma média, ele dá uma queda muito brusca. Então não adianta você fazer um horário de estudo muito longo. Então você divide o tempo em horários de 50 minutos e dá uma pausa de 10, 15 minutos para cada tempo desse de 50 minutos. Nesses 50 minutos, você vai dividir entre os conteúdos. É importante que você tenha que estudar todos os conteúdos todas as semanas. Porque se você ficar muito tempo sem estudar algum conteúdo, você acaba esquecendo. Então você tem que ter uma constância. Outra questão que também a gente tem que ter bastante atenção é que a gente tem a tendência de estudar mais o conteúdo que a gente gosta mais. Deu uma travadinha aí? Não, tá bom. Ah, tá. Porque aqui no meu deu uma rodadinha aqui. Então, a gente tem que dividir esse tempo tomando cuidado para não priorizar aquela matéria que a gente gosta mais ou que tem mais facilidade. Porque a gente tende a fazer isso, mas não é o ideal. Por quê? Vamos supor que, geralmente, o geral, a maioria dos alunos tem dificuldade com matemática. Se você tem dificuldade com matemática, você, por exemplo, está querendo fazer ciências biológicas, ou foi o meu caso, todo mundo que quer fazer ciências biológicas tem mais dificuldade de matemática. Então, o seu diferencial na hora de fazer a prova é na hora que você conseguir tirar uma nota mais alta no conteúdo que todo mundo tem mais dificuldade. Então, eu mesma fiz isso quando eu prestei vestibular. Na minha época, não tinha o Enem valendo para várias universidades, era mais para conseguir bolsa. Então, eu tinha que fazer um vestibular numa universidade aqui, outra ali, outra colar. Primeiro, segundo uma coisa... Oi? Primeiro, eu fui assim, eu também peguei a segunda etapa e no meu ano foi uma tristeza, porque foi o ano que eles mudaram a segunda etapa, a primeira etapa, que eles reduziram a quantidade de questões, que era, para quem não conhece, gente, eram 120 questões da primeira etapa do FMG, 2 dias de prova objetiva, 60 em cada, e eles reduziram para 64. Então, isso significa que um erro seu valia 2 vezes pior do que era antigamente. E eu era a primeira leva de alunos que ia encarar isso. Então, foi um terror. E aí, acho que 2 ou 3 anos depois, a UFMG já passou a admitir o Enem. Então, eu ainda passei por esse sufoco. E eu lembro que o que foi o meu diferencial, na época, foi justamente a matemática. Porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade. Todo mundo que queria fazer biologia, área de biológicas, área de medicina, tinha dificuldade. E eu consegui me sobressair por causa desse diferencial. E, incrivelmente, a nota mais baixa que eu tive na prova objetiva foi justamente a de biologia. Porque eu concentrei tanto nas outras que eu precisava estudar mais, que era matemática e geografia, onde estavam as minhas defasagens, que acabou que eu um pouco desleixei e tirei uma nota mais baixa. Mas isso não significa que dá mais tempo para a matéria mais difícil para você, você tem que desleixar da que você gosta mais. Tá? E qual estratégia que você acha melhor? Por exemplo, eu sou o terror da matemática, gostaria muito de aprender, mas tenho um problema ali. Eu devo começar pela matemática, que é a matéria que eu tenho mais dificuldade, ou eu devo começar a estudar pelaquela matéria que eu sou mais próxima, por exemplo, por história? Como que você fazia essa divisão? Qual que era a primeira matéria que você estudava? Qual que era a segunda? Quando eu estava no colégio, eu começava pela biologia, que era a que eu tinha mais afinidade. No cursinho eu já mudei a estratégia, porque eu estava com um outro foco. Então, isso, na verdade, o que vai definir é como que cada um vai encarar esse processo de estudar. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha com recompensa. Então, inclusive, isso é uma outra coisa aqui que eu já vou adiantar. O nosso cérebro ele vai absorver um conhecimento melhor se você se sentir satisfeito com aquilo, tiver alguma sensação de prazer naquilo ali.
Então, por exemplo, nos momentos de pausa, você pode fazer alguma coisa que você goste. Dá uma olhadinha rápida no WhatsApp, se você tiver o controle de 15 minutos de WhatsApp, 15 minutos, acabou os 15 minutos, eu fechei o WhatsApp, ou o Instagram, ou o que for. Ou comer alguma comida que você gosta, chupar uma bala, mascar um chiclete, comer um chocolate, cuidado para não comer demais. Ou então você começar por aquela matéria que você tem mais facilidade. Porque se você começar por ela, você já vai pensar assim, opa, já estou estudando, já estou entendendo. Então, eu vou conseguir continuar seguindo esse ritmo de continuar entendendo. Isso é uma forma de dar prazer para o cérebro também. Então, a pessoa ela pode começar pela matéria que ela tenha mais afinidade e depois ir passando para as matérias mais difíceis. Outra dica também é não estudar só a área, por exemplo, de exatas um dia e só de humanas outro dia também. Porque dá uma sobrecarregada no cérebro, é bom intercalar os conteúdos. Até porque também, se eu fosse estudar matemática e física um dia inteiro seguido, meu cérebro ia estourar. Né? Tem que dar um descanso, porque as inteligências que a gente usa, elas são diferentes para cada área. E por isso que a gente tem dificuldades e facilidades diferentes. E quanto tempo, mais ou menos, você indicaria, assim, de estudo por dia? Vamos supor que eu sou aluno, né, sou aluno da rede pública, tenho as minhas 4 horas de estudo já dentro da escola. E qual tempo a mais eu poderia me dedicar a estudar os outros conteúdos, né, sem ser aqueles da escola? Assim, quanto tempo de estudo por dia é recomendável, é prazeroso? Ó, como eu disse, né, vai depender de cada um. Mas se a pessoa conseguir estudar 8 horas no dia, tá ótimo. Por quê? Porque esse é o ritmo que o cara que estuda lá no Bernoulli tem. E como a gente já tem muitas defasagens na educação pública, então quanto mais você conseguir estudar, melhor. Mas lembrando que isso é um estudar sem sacrificar demais, sem tirar todo o prazer que você tem de fazer outras coisas. Porque você não vai deixar de viver para estudar. Você vai diminuir um pouco algumas coisas, fazer um pequeno sacrifício, mas você não pode tirar tudo que é prazeroso na sua vida, porque senão você vai ter um problema depois até para aprender. Uma coisa até um problema nervoso, né? Inclusive, sem contar. Exatamente. Outra coisa que você deve falar é a questão do sono também, né? Dormir Sim, é primordial, né? Tem gente que quer fundamental. virar a noite estudando. Eu, por exemplo, eu nunca consegui estudar de madrugada. Da meia-noite eu desligo. Eu não consigo virar a madrugada adentro estudando e para o outro dia eu ser uma pessoa ativa. No outro dia eu vou querer só dormir. Como que é essa questão do sono aí? Peraí, só antes de chegar no som, tem mais um detalhe aqui. Quando você for dividir o seu tempo nas disciplinas, lembre que você, por exemplo, você está estudando história na segunda-feira, vamos supor. Então, você estuda o conteúdo na segunda. No outro dia que você for voltar à história, você vai fazer o exercício. Por quê? Porque se você fizer o exercício logo na sequência que você estudar o conteúdo, você vai estar com o conteúdo fresco, você vai conseguir acertar tudo. Isso não vai te trazer uma real imagem do que você conseguiu absorver de conhecimento. Então, você tem que intercalar o estudo teórico com o estudo, com o exercício daquela disciplina. E aí, como exercício, você pode fazer tanto questões anteriores do Enem, quanto questões que você busca na internet, questões de livro, em alguma outra fonte que você tenha de exercício. Peraí. Em época de teleaula, é interessante assistir a aula de história de manhã e, na sequência, fazer os exercícios da mesma matéria ou deixar as atividades para o outro dia? Melhor deixar para outro dia. Deixa para o dia seguinte, pelo menos, para dar um tempo para o seu cérebro processar. Porque, inclusive, é aí que o sono entra. Porque o que é o período de sono? É o período que você está repousando o físico, mas o seu mental está trabalhando mais ainda do que quando você está acordado. Então, é durante o sono que a gente, segundo alguns teóricos dizem, a gente produz umas proteínas no cérebro que formam a nossa memória. Então, se você não dormir bem, você não consegue absorver o conhecimento. E o dormir bem, gente, não é dormir 8 horas, igual os médicos aconselham. É ter um bom sono. Porque tem pessoas que conseguem descansar com menos de 8 horas.
Mas tem pessoas que precisam, às vezes, até mais que 8 horas para conseguir repousar a mente. Então, a gente dá esse horário de 8 horas com mais ou menos um horário padrão, mas ele não é fixozinho. A gente tenta alcançar essas 8 horas de sono, mas isso pode variar de pessoa para pessoa, tá? O que é um sono de qualidade? Um sono que você consegue descansar, tá? E para você ter um sono de qualidade, uma coisa que é super importante que a maioria das pessoas não faz: desligar televisão, tablet, celular, computador, todos os aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora antes de dormir. Por quê? Porque esses equipamentos, além da luz que a gente usa em casa, não sei se vocês lembram da física, a luz branca, que é emitida por esses aparelhos, ela na verdade não é uma cor só, ela é uma faixa de várias cores. Tem vermelho, laranja, azul, verde, por aí vai. A cor azul, quando ela entra no nosso olho, ela chega no cérebro e dá um sinal para o nosso cérebro para falar: ó, está na hora de ficar acordado, está na hora de despertar. E a gente para de produzir o hormônio do sono e a gente sai daquela sonolência e começa a acordar. Inclusive, a luz azul é a luz que tem maior intensidade quando o sol está a pino, está meio-dia. Quando começa a diminuir a luminosidade, a gente começa a produzir o hormônio do sono. E aí a gente começa a produzir o nosso ciclo de sono. Isso é por volta de 4 horas da tarde. Só que quando a gente vai para o celular, para o notebook, para o tablet, para a televisão, ou então até liga a luz de casa, o que a gente está falando para o nosso cérebro? É hora de ficar acordado, porque a gente está mandando essa luz azul para o cérebro. Então a gente tem que diminuir essa quantidade de luz para o nosso cérebro entender que está na hora de dormir e produzir esse hormônio para a gente conseguir dormir. Outra questão também que é importante de sair desses aparelhos é que o nosso cérebro, ele precisa repousar. E um problema que acontece muito com as pessoas que vão fazer Enem, prova de concurso, ou às vezes até a prova de escola mesmo, a gente sofre de uma questão que chama síndrome do pensamento acelerado. Que a gente fica pensando um monte de coisa sem parar e não consegue parar de pensar. E como que a gente para essa síndrome do pensamento acelerado? Justamente diminuindo a quantidade de informação que o nosso cérebro recebe. E só deixando os pensamentos passarem pela sua cabeça, até que você consiga acalmar, esses pensamentos vão diminuindo e aí você consegue dormir. Certo? Dormir com luz apagada, sem celular ligado por perto também, é essencial justamente por causa dessa questão da luz. O exercício físico, aonde que ele entra aí? O exercício físico, ele diminui a produção do hormônio do estresse. E o hormônio do estresse, ele atrapalha o sono. Então, se você tem uma prática constante de atividade física, você vai diminuir o hormônio do estresse, vai facilitar para você estudar. Além de manter o peso, além de manter a pressão na numeração adequada, além de diminuir o colesterol, além de ajudar também a fixar o conteúdo. Então, atividade física, ela ajuda em muita coisa. Né? Além de diminuir a ansiedade também, diminuir a depressão, várias coisas que podem surgir hormônio do prazer, período. né? Oi? Produzir o hormônio do prazer, isso tudo Exatamente. A gente consegue atividade física, né? Isso. E assim, YouTube tá cheio de vídeos de atividade física que dá para fazer em casa, sem ter que comprar peso, sem ter que comprar nada. Eu tô aqui isolada, fazendo minhas atividades físicas e só perdendo peso. Que era o meu objetivo de agora, né? Que eu já tava me programando, já tava fazendo dieta, então dá para fazer. Não precisa ser uma atividade pesada. A questão é não ficar parado. Agora, se de tudo a pessoa não conseguir dormir, tiver um dia tá muito estressado, tá muito ansioso, não consegue dormir, meditação. Meditação não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa assim, muito simples. Você pode sentar na cama, cruza as pernas, põe a mão em cima da perna, fecha o olho, procura respirar profundamente. A respiração profunda não é com o peito. Você puxa o ar com a barriga, você faz força com a barriga para abrir a barriga quando você puxa o ar e contrai a barriga para expulsar o ar. E só deixa os pensamentos indo passando pela sua cabeça. Você não pensa no que está passando na sua cabeça. Você simplesmente deixa o pensamento pensar. E aí, com o tempo, você vai conseguindo se acalmar. Alguém está perguntando aqui se a atividade física seria antes ou depois do estudo. Aí vai depender do seu ritmo.
Por quê? Tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são vespertinas, tem pessoas que são matutinas e tem pessoas que são noturnas. Ou seja, tem gente que rende melhor de manhã, tem gente que rende melhor de tarde, tem gente que rende melhor durante o período do dia, né, que é manhã e tarde, e tem gente que rende melhor à noite. E tem pessoas que intercalam isso também, que rende melhor de manhã à noite, à tarde à noite, por aí vai. Então você vai testar e vai descobrir aonde que o seu corpo se adequa melhor. Por exemplo, hoje, devido à minha rotina, eu estou fazendo minhas atividades físicas pela manhã. Mas o meu horário ideal para fazer atividade física é à tarde. Meu horário ideal para estudar é de manhã e à noite. Então, isso aí é um aprendizado que você vai descobrindo aí, tentando fazer as atividades. Encaixando, né, de acordo com seu horário, igual assim. Também. No começo, eu estava fazendo atividade física sempre à noite, continuando, porque é o único horário que eu tenho disponível para fazer atividade física. Né? Esse Uhum. horário da noite, eu acho que talvez isso também seja importante. A gente está passando por esse momento de quarentena e tentar manter uma rotina próxima àquela que a gente tinha antes. Não é fácil, né? É mais difícil, mas tentar manter essa rotina. Se você estuda de manhã, você não vai conseguir fazer atividade física de manhã. Você vai ter o período da tarde ou da noite, né? Se você Uhum. estuda à tarde, você vai ter o período da manhã ou da noite. Talvez manter essa rotina também ajude, né? Sim, com certeza. Que essa é outra questão também, tanto para o estudo, quanto para atividade física, como para o sono. Tem que ter uma rotina. Então, o que é essa rotina do sono? É levantar e deitar sempre que possível no mesmo horário. Então, por exemplo, você vai levantar às 7 da manhã, toma seu café, arruma sua cama, pega os livros, vai estudar. E vai deitar, por exemplo, às 10 da noite, todo dia. Tentar fazer isso no final de semana, né? Já que a gente não pode ficar saindo. Não que você não vá fazer isso nunca no final de semana, porque tem uma live lá de um artista que você gosta muito, dependendo, vai começar às 10 da noite, mas você não vai dormir todo dia, meia-noite, 1 hora da manhã, né? E isso é um horário de lazer que você vai se dar, mas que ele vai ser pontual. Então, uma pontualidade não vai atrapalhar seu sono, o que vai te ajudar é a constância. E outra coisa muito importante também para o sono, que como eu disse, o nosso ciclo de sono começa por volta das 4 da tarde. Então, a partir de 4 horas da tarde, segundo os médicos, é proibido tomar café para quem tem problema para dormir. Por quê? O café, assim como chá mate, chá preto e outras bebidas, tem cafeína, que é um estimulante. Se você toma estimulante no horário que seu corpo está se preparando para o repouso, você quebra também esse ciclo, você atrapalha a produção do hormônio do sono. Então, por isso que eles recomendam que não se tome café após as 4 da tarde. E é também importante não tomar muito café. Eles recomendam geralmente 2 xícaras de café, da bebida café, por dia, para que a pessoa também não fique muito ansiosa, porque se você tiver muita ansiedade, ficar muito agitado, vai dificultar para dormir. Verdade. Voltando, eu queria voltar um pouquinho, que eu estou aqui Hum, pensando já lá na frente também. A ansiedade é um problema. A questão do aham. conteúdo, sabe? Isso que você falou para mim, Natácia, foi assim, uma novidade. Né? A questão do sono, eu já sabia, de uma rotina, ok. Agora, essa questão de estudar o conteúdo num dia e fazer atividade no outro, foi para a gente surpreendente. Você sentar isso, não é simplesmente você sentar na frente da televisão e ver a teleaula de 20 minutos. Isso não é estudar, né, Natácia? Como que eu Não, faria esse não estudo? mesmo. Como que eu faria esse estudo aí? Eu tiraria um dia para eu estudar, sentar, ler, anotar, enfim, e no outro dia só responder as questões. Como que eu consigo dividir essa questão de estudar aí? Porque os nossos alunos aqui, o nosso foco, que são os adolescentes, as coisas têm que ficar bem claras para ele, porque aqueles 20 minutinhos ali da teleaula, eles são importantes, mas ele não é só a única ferramenta de estudo, né? Sim.
O interessante seria você tirar um dia um horário seu de estudo de cada conteúdo para o teórico. Pode ser a videoaula mais estudar uma apostila, estudar um livro, pode ser a videoaula da TV Minas, mais uma outra videoaula que você encontra no YouTube, que tem ótimas videoaulas de todos os conteúdos. Eu estudo por concurso público, a parte teórica específica em videoaula de outros professores. E aí, num outro dia que você for voltar no conteúdo, aí você faz os exercícios. Por quê? Porque tem um prazo que o seu corpo, o seu cérebro precisa para processar aquela informação. Que a gente chama de tipo. Eu esqueci o que significa a sigla certinha. Mas é um tempo, alguma coisa que é o I que eu esqueci, de processamento. Então, o conhecimento ele tem que ser processado, ele é processado no momento do sono. Então, você, por exemplo, você estuda, igual eu dei o exemplo de história segunda-feira, vamos supor que você volte na história na quarta-feira. Então, na segunda-feira você estuda o teórico, na quarta-feira você estuda o prático, que é fazer as atividades. É importante também não estudar muita coisa ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro não consegue processar muita informação de cada conteúdo. Já ter 13 conteúdos já é muita coisa, né? Então, a gente tem que partir esse boi aí, como eu brinco com meus alunos. E como que você indicaria, assim, essa questão do estudo, né, para eu poder fixar a matéria melhor? Eu sei que cada um vai ter o seu jeito de aprender, né? Porque cada um aprende de uma forma. Mas você, qual o jeito que você acha que dá mais certo para você, que é uma dica também para os alunos? Isso é a parte da metacognição, que é aprender como você aprende, uma parte inteira. Que eu tenho aqui, acho que uma folha e meia, mais ou menos disso, de metacognição. Como é que a gente volta nisso? Pode depois a gente volta lá. Isso, vou terminar a parte do sono. Tá bom. Eu estava falando a questão da pessoa meditar, né? Sim. Uma outra forma da pessoa meditar é rezar. Nem todos são católicos, mas eu vou dar um exemplo que eu sou e o meu psicólogo comentou isso comigo. Quando, por exemplo, você reza o terço, que você fica lá aquele monte de oração seguida, aquilo é uma forma de meditação. Não sei como é que os evangélicos fariam isso, o pessoal que é candomblé urbano de outras religiões. Mas, se você tiver uma estrutura, assim, de rezar, mais ou menos, que é isso, que você faz uma repetição, assim, longa, é uma forma de meditação também. Então, rezar também ajuda a dormir. É tanto que tem vezes, é costume meu dar uma cochilada no meio do texto, eu morro de vergonha, mas é porque é um tipo de relaxamento. E uma outra forma também de meditação, que nem todo mundo consegue, porque já ouvi que isso é uma forma mais avançada de meditação, para mim isso é a coisa mais normal do mundo, porque eu faço isso desde criança, é ouvir música suave. Se você procurar no YouTube, tem uns vídeos que chamam Sons da Natureza, outros que são música quântica. Esses tipos de música e música instrumental, tipo música clássica, eles ajudam também nesse processo de diminuir o pensamento e te ajudar a relaxar para estudar. Som da chuva, né? Isso, som da chuva, som do passarinho cantando. Tudo isso ajuda, tudo isso relaxa. Então, são ótimas dicas para manter o seu sono. E se a matéria estiver muito difícil, não estiver entrando na sua cabeça, o sono vai te ajudar de novo. Porque naquele momento, por exemplo, você está sei lá, qual o período de história aí que é muito difícil de entender? Geralmente para os alunos. Todos, né? Deixa eu ver. É muito difícil a questão das revoluções inglesa, revolução industrial, que faz um bololô ali. Então vamos lá, Revolução Inglesa, que misturou um monte de povo, saiu partindo Irlanda e eu não entendo o que é treinar. Então tô lendo lá o livro, o texto, não tô entendendo patavina de nada, como é que esse rei foi parar aqui e tal. Travei. Às vezes você sente até a cabeça quente. Tira um cochilo de 10 a 30 minutos. Depois você volta a estudar. Porque aquele período que você tirar um cochilo, você vai dar tempo para o seu cérebro organizar a informação para você conseguir entender. Tô fazendo exercício de matemática, mas não tô achando a resolução disso aqui de jeito nenhum. Cochila 10
até 30 minutos, volta. A chance de você conseguir achar a solução é mais alta. Inclusive, dizem as más línguas que o Newton não dormia, ele só cochilava. Então, eu otimizava o tempo dele, fazendo esses cochilos de meia hora, dividia o tempo dele, eu não sei de quanto em quanto tempo que ele fazia esse cochilo, mas eles falavam que ele dava esses cochilos e conseguia aproveitar melhor o dia, porque ele não parava 8 horas para dormir, ele partia o sono. Ah, não dá para mim. Não dá para mim fazer isso o dia inteiro, mas que eu te confesso que dá uma cochiladinha na hora Não, que a cabeça tá fugindo é salvação. Ótimo. Só não consigo é não dormir e ficar só cochilando. Não, não é satisfatório. Eu também não. Agora é a parte da metacognição que todo mundo quer saber, né? Bom, o que é metacognição, primeiro? Metacognição é você saber como você aprende. E uma das formas que a gente aprende é usando os nossos 5 sentidos. Então, a gente tem que descobrir qual sentido que a gente usa mais para poder a gente conseguir estabelecer estratégias para estudar melhor. Não significa que a pessoa usa só um sentido para poder aprender. A gente usa os 5. Só que algumas pessoas usam mais um e outras pessoas usam mais um outro. Às vezes as pessoas usam mais 2 ou 3. E tem pessoas que usam 5 mais ou menos no mesmo grau. Para quem usa vários sentidos, assim, num grau muito parecido para aprender, a gente chama de sinestésico. Eu, por exemplo, eu sou sinestésica. Eu uso muito a visão e uso muito a audição para poder aprender. Minha pesquisa com os meus alunos dentro de sala já me mostrou que essa geração que veio aí dos anos 2000 para cá, os alunos são mais visuais. Então, inclusive, eu até uso as minhas estratégias de aula usando mais essa questão aí de usar estratégias para quem é visual, assim, na maior parte das minhas aulas. E como que a gente descobre isso? Eu vou dizer uma palavrinha, enquanto vocês vão ficar de olho fechado, e aí vocês vão prestar atenção em qual sensação que vocês vão ter. Então, fechem os olhos, concentre, fecha aí. Apple. E aí, qual sensação que você teve? Eu visualizei. Então, você é visual. Computador. Se você viu a maçã, você é visual. Se você escutou o barulho de alguém mordendo a maçã, você é mais auditivo. Se você sentiu o cheiro da maçã, você é mais olfativo. Se você sentiu o sabor da maçã, você é mais gustativo. E aí, com base nisso, você vai estabelecer as estratégias para estudar. Então, primeira estratégia para quem é visual, que é a maioria dos nossos alunos. Quem é visual precisa ver o que está aprendendo. Então, vai aprender muito com esquema, vai aprender muito com aqueles mapinhas. Como é que é o nome? Mapa mental. Isso, mapas mentais. Vai ver tabela, vai assistir videoaula. Às vezes vai até lembrar das letras escritas na página do livro. Isso acontecia muito comigo com algumas matérias, que eu estava, às vezes, lá resolvendo a prova e eu via a imagem de onde estava escrito no livro. Eu via o texto na minha frente com a informação que eu precisava para resolver para a prova. Era uma coisa muito estranha. Eu também, às vezes, eu tenho a questão visual, mas também auditiva. Às vezes eu escuto a voz da pessoa, igual se eu vejo o videoaula e depois vou fazer uma prova sobre o assunto, eu lembro da pessoa falando. Exatamente. E aí a diferença de quem é visual para quem é auditivo quando assiste uma videoaula. Porque o visual vai prestar mais atenção na imagem, no professor falando, na imagem que vai ser projetada, no quadro que vai ser projetado, no esquema, ou na tabela, né, do gráfico. Quem é auditivo vai prestar mais atenção na voz da pessoa que está falando a informação. Então vai acontecer mais é isso mesmo, vai lembrar da pessoa falando a informação. Tá? Outra coisa também, questão de ver imagem, por exemplo, biologia, que é meu caso. Biologia tem muito nome e a gente usa muita imagem. Então, por exemplo, quando você está estudando célula,
Eu usava muito mais a imagem de uma célula com as organelas para lembrar o nome do que um esqueminha com o nome das organelas e para que cada uma servia. Inclusive, os meus rascunhos, o que eu fazia? Eu punha lá, né, ó, o nome da organela, a função dela, e fazia o desenho da organela. Aí eu conseguia lembrar, com muita facilidade. Não dava branco na prova. Para quem é auditivo, se tiver a opção de audiobook, é bom também para estudar, assistir videoaula, mas vai prestar mais atenção da pessoa falando, na voz da pessoa. E para otimizar a aprendizagem, colocar um som no ambiente de estudo. E aí, como é que você vai saber qual som que você vai colocar no ambiente de estudo? Tem que ser uma coisa que não seja nem tão ao céu e não tão ao mar. Não Não me pode ser vem uma com música. funk, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Funk é bom, eu gosto. Mas para dançar, para estudar, não. Exatamente. Você vai lá ver lá sei lá, deixa eu pensar aqui. Uma equação de segundo grau. Mascarar, não vai dar certo. Você vai ficar dançando a Anitta lá, em vez de ficar prestando atenção na fórmula de Bhaskara pra você lembrar o nome da prova. Então tem que ser uma música que não seja nem tão agitada e nem tão lenta, porque se for lenta demais, relaxante demais, você vai dormir. Né? Então você tem que achar esse meio termo, que isso vai variar de pessoa para pessoa e pode variar de conteúdo para conteúdo. Por quê? Porque isso acontecia comigo no ensino médio. Hoje não tanto, mas no ensino médio eu tinha um estilo de música para cada conteúdo. Gente, Então, como é que era a minha vida de estudar nessa época? Para biologia, que eu gostava, tinha facilidade, eu só batia o olho, já lembrava de tudo, já conseguia resolver tudo. Eu escutava geralmente pop rock nacional. Então, eu escutava meu Skank, meu Legião Urbana. Quando eu ia estudar história ou geografia, eu tinha que escutar MPB. Não sei porque a música ajudava a entender o que eu estava lendo, pensar o contexto do Brasil, do mundo, porque minha aula era assim. Eu estava estudando a Primeira República, assim, a Primeira República, o que estava acontecendo no mundo, aí fazia esses links. Para estudar inglês, eu tinha que estudar ouvindo qualquer tipo de música, desde que não fosse desses extremos, mas que a música fosse em inglês. Para estudar matemática, eu tinha que escutar música clássica. E não adiantava trocar a música, o estilo musical com o conteúdo. Simplesmente não fluía. Sério. Desenvolveu a Se eu sua botasse técnica, pop né? rock para estudar matemática, eu preferia desligar o som, ficar no silêncio absoluto para estudar matemática, porque travava. Você desenvolveu a sua técnica. Eu, por exemplo, eu não gosto de estudar ouvindo nada. Eu não tenho o hábito de estudar ouvindo música, por exemplo. Eu consigo, às vezes, colocar uma televisão e fazer um mapa mental, essas coisas, mas ouvindo música eu não consigo. Então, eu acho assim, né? Além de ter as técnicas, você também tem que ir testando você para ver o que te cabe. Nem sempre o que cabe para você é para mim. Igual você gostava de estudar história ouvindo MPB. Mas eu posso gostar de estudar história ouvindo uma Legião Urbana, que eu já acho que tem tudo a ver com a história, né? Então, a gente tem que testar também aquilo que dá para mim, para o meu estudo, né? E as técnicas que não dão. Não adianta, eu não consigo estudar história ouvindo MPB, eu não preciso, né? Eu tenho que estudar de acordo com aquilo também que me traz um prazer. O estudo, ele não é uma tortura, né? E a gente tem que entender que não é isso, é só um caminho para você atingir um objetivo. Você tem que ter essa visão também, né? E essa questão também da música, ela pode variar com o tempo. Essa era a forma que eu estudava no ensino médio. Quando eu passei para o ensino superior, mudou completamente. Eu não conseguia mais ouvir música clássica, porque me fazia dormir. Mas eu também não conseguia ouvir o Legião Urbana, porque me agitava demais a mente. Então, eu tive que achar um outro tipo de música, às vezes até escutar som da natureza, para conseguir estudar. Por quê? Porque som da natureza tinha tudo a ver com aquilo que eu estava estudando. Que agora eu estava estudando a natureza. Então, isso, a gente tem que ter essa percepção também, que nós mudamos ao longo do tempo. Então, não é porque você faz isso hoje que vai ficar assim para todo sempre. Pode ser que isso mude com o tempo também. Agora, seguindo para o próximo, que são os táteis.
Os táteis, eles precisam pegar. Então, como que você vai estudar pegando alguma coisa? Fazendo resumo. Por quê? Porque você está pegando no lápis, na caneta, você está elaborando alguma coisa, está fazendo um desenho, fazendo um esquema, um mapa mental. E isso tudo vai te ajudar a lembrar. Pode ser que às vezes também esse que é o tato com o livro também, com o material do estudo, ajude. Né? Às vezes é até melhor o livro físico do que o livro digital para essas pessoas. Tá? E essa técnica de fazer resumo, ela serve também para quem é visual, porque você está vendo o resumo, você está vendo o esquema. Então, nem sempre significa que uma técnica é só para um tipo de... só para um sentido, você pode usar em outros também. Eu gosto muito de fazer resumo, sabe, Natácia? Só que os meninos não sabem fazer resumo. Inclusive, eu vou fazer depois uma live ensinando a fazer resumo, né? Resumo não é copia um parágrafo, pula dois, gente. Resumo é você pôr no papel aquilo que você conseguiu aprender do conteúdo. Né? Você ficar copiando as ideias principais do texto. Não resolve muita coisa, não. Exatamente. E creio eu que isso para estudo de história é fundamental, né? Você entender o principal daquele texto inteiro que você leu, né? Exatamente. Não adianta você saber só que Dom Pedro II fez o dia do fico, igual passou na novela aí outro dia, ele ficou aqui no Brasil e o Brasil virou um reino. Tá, mas por que ele precisou fazer um dia do fico? Essa é a ideia central. Qual que é a real consequência de ter feito um dia do FIC e o Brasil ter um status diferente em relação às outras colônias de Portugal? Então, isso são as ideias centrais que você vai colocar no seu resumo. Né? Por exemplo, de história. Foi o primeiro, mas tá tudo bem. Eu gosto muito de história também, por isso que eu também dou exemplo de história. Sem história, quem somos nós? Não entendemos de onde viemos, nem vamos entender para onde nós estamos indo. A gente tá precisando. Deixa eu ver, acho que faltam 5 minutinhos aí. Quantas horas do seu relógio? Meu Deus, então vamos correr. Para quem é olfativo, colocar um cheiro no ambiente. Um cheiro que te seja agradável. Pode ser de algum óleo essencial, pode ser de algum incenso, pode ser, às vezes, até o cheiro do livro mesmo. Ajuda a lembrar. E aí eu tinha uma listinha, para não ficar muito longo, para a gente conseguir falar tudo. Depois eu vou passar para você colocar no Instagram a lista de alguns óleos essenciais, de alguns aromas, de alguns incensos, que podem ajudar a estudar. E ajudar a relaxar também, que tem alguns aromas que são mais estimulantes e outros que são mais calmantes. A pessoa tem que ir testando também. Não, muito bom. Eu quero... E para quem é do paladar, eu não descobri ainda estratégia. Eu vou ficar devendo. Eu já dei uma rodada aí na internet. Estratégia que eu já vi na internet. Você estuda mascando chicletes, por exemplo, de hortelã. Aí, na hora você estuda história mascando chiclete de hortelã. Na hora da prova, você vai mascar os chicletes de hortelã também. Entendeu? Então, eu já ouvi isso, é para acalmar. Eu faço direto, quando eu tô muito ansiosa, chiclete. Questão de memorizar. Vamos supor, você estuda história comendo um chocolate. Na hora de fazer a prova, você vai comer um chocolate, né? A questão do Enem... engorda demais. Já engorda demais. Esses meninos não tem problema com isso não, Natácia. Quem tem, né, somos nós. Mas tudo bem. Então, assim, o Trident, que não engorda. Isso, que não tem açúcar. Tá estudando história? Coloca os chicletes na boca. Um Trident vai mascando, lendo, fazendo os mapas mentais. Depois, na hora da prova, você masca os chicletes do mesmo sabor ou chupa uma bala. Então, essa técnica aí que eu já vi na internet. Porque eu andei pesquisando, tinha uma pesquisa da USP, mas eles não falaram o que fazer para quem é gustativo. Aí fiquei... eu vi essa técnica. O balo, os chicletes de um sabor e quando for fazer a prova, do mesmo sabor. Mas hoje, gente, não é para poder exagerar na comida na aula, não, tá? Por favor. Não é piquenique. Não é lanche. E umas outras estratégias gerais para estudo tente fazer uma redação por semana. Porque
quando você chega na prova, você tem pouco tempo para você raciocinar o que é que você quer escrever, sintetizar a partir das ideias dos textos que vão estar na prova. Se você tiver o hábito de escrever, essa escrita ela vai fluir melhor. Ah, não sei sobre o que eu escrevo. Pega os temas anteriores do Enem e tenta fazer a redação a partir desses temas. Ou então tenta pegar o noticiário. Pega alguma notícia que seja relevante e tenta fazer uma redação a respeito daquilo ali. E sobre o noticiário, que ele interfere muito na redação, mas não sei se as pessoas lembram que elas interferem nas outras matérias também, porque coisas que acontecem, elas que têm relacionamento com os conteúdos geralmente aparecem, como que eles selecionam que matéria, que assunto que pode cair na prova. Eles geralmente pegam um ano antes da prova do Enem. Mais ou menos. Então, você vai pegar 6 meses antes da data do Enem, esse período você descarta. Os outros 6 meses, que seria, vamos supor, mais ou menos, do meio do ano até janeiro, e do meio do ano passado para agora, você vai pegar o noticiário desse período. Então, do meio do ano passado até mais ou menos o meio deste ano. E você vai estudar o que aconteceu de relevante no Brasil e no mundo durante esse período. Não é matéria de super sangrento, tá, gente? Que matou fulano de tal, que foi preso o traficante fulano de tal. Não é isso. Ciência para história, temas relevantes. Isso. Né? Quem morreu. É porque eu tive essa dificuldade. Ou quem nasceu muitas vezes, se não for alguém da família real, não vai fazer tanta diferença. Agora, você tem que ver o contexto. Eu sempre falo o seguinte, assim, em história, a gente procura o contexto da época, mas não é só história, né? Tudo. A redação do Enem, olha o contexto do que está acontecendo igual. Provavelmente, a questão da pandemia, ela começa em dezembro, né? Sim, vai cair com certeza. Pode ser que caia alguma coisa relacionada a esse tema. Eu não estou interessada em saber o número de pessoas que morreu. Eu estou querendo saber os meios para controlar a doença, eu estou querendo saber o que foi diagnosticado, quais os motivos. O que é um coronavírus, né? O que é o vírus de RNA, como ele funciona no corpo. Exatamente. Então, sim, as polêmicas não estão na redação do Enem. Lembrando também, eles não colocam, muitas vezes, temas muito polêmicos. Ou temas que, igual a questão da pandemia, por exemplo, deve vir, mas eu não acredito que vai ser um tema de redação, porque ela ainda está sendo estudada. Né? Então, assim, deve vir em algum contexto de questão. Talvez não como tema de redação, porque a gente ainda não chegou numa vacina, ainda não chegou num consenso o que causou esse vírus, como que ele chegou até o homem, né? Então lembra que o Enem ele não vai trabalhar com hipóteses não científicas. Ele vai trabalhar com coisas científicas, é uma prova científica, né? Sim. Mas, por exemplo, uma notícia que teve muita relevância é a questão ambiental. Porque a Greta Thunberg está falando desde o ano passado a respeito das questões ambientais, ela é jovem, né? Ela está encabeçando um movimento e as consequências das falas dela aconteceram até pouco tempo atrás, que foi no Congresso Mundial de Economia. Então, isso pode ser um tema de redação. Apesar que a gente não sabe, né, porque das questões governamentais em relação ao meio ambiente. E é importante também não citar demais o governo, porque senão pode dar algum problema lá na sua correção de você sair fora de alguns critérios que eles avaliam. Né, assim, porque se a gente for falar do governo, às vezes você se empolga falando do governo ou positivamente ou negativamente e foge o tema da redação. E quem foge ao tema da redação perde ponto, né? E muita gente teve esse problema ano passado. Porque estava no calor, né, do governo ter assumido, das ideias que o governo defende, as pessoas foram colocar isso na redação, ou referendando o governo, ou negando o governo, e se deram mal na redação. Imagino, porque
são assuntos que a gente vê mais cotidianamente. Você não precisa ser um PhD em política hoje para criticar o governo, né? Basta você dar uma entradinha aí Isso. no Instagram, no Facebook. Natácia, outra coisa que eu queria fazer um pedido Hum, para você, que os meninos eles precisam e eles sempre me pedem é como criar essa rotina de estudo, sabe? Eles precisam. A gente fala várias vezes, mas eles são, igual você falou, é uma geração muito mais visual. Eles precisam de ver, mas espera aí, eu não sei como eu vou fazer isso. Será que você me ajuda a criar um modelo para essa rotina de estudo aí, para a gente poder colocar até mesmo no Instagram? É lógico, né? Lembrando, cada um tem o seu jeito, mas criar um parâmetro ali que eles possam ir por ali para poder desenvolver a sua própria forma de estudo. telefone celular que está na mão de todo mundo. Todo telefone tem uma agenda, todo telefone tem um alarme. Então vamos botar os alarmes todos para funcionar. Então põe vários horários de alarme, vários lembretes de agora é hora de estudar história, agora é hora de estudar biologia, agora é hora de estudar geografia. E assim você vai se acostumando, porque essa rotina é hábito. Não tem aquele. Não é provérbio, não, gente, esqueci o nome. Que o hábito faz o monge. Não é o hábito, a roupa do monge. É essa rotina de fazer sempre a mesma coisa. É ter o hábito de sempre fazer as mesmas coisas. Então, a partir do momento que você começa a se colocar, se forçar a fazer as coisas em determinados horários, seguir uma determinada rotina com essa ajuda do celular, de uma agenda, porque eu gosto mais de anotar na agenda, porque eu Eu anoto na gosto agenda, eu de vejo, plano. meu cérebro fixa, Eu sabe? E se eu não também anotar na agenda, pois é, se eu não anotar na agenda, eu esqueço. Então, a partir do momento que você tem esse agendamento, você fala assim, ó, eu tenho um compromisso. Então, sua postura já muda. E o alarme vai te lembrar. E outra exato. coisa também que eu já vi de neurociência, que ajuda muito, conta para alguém qual que é sua programação. Porque essa pessoa que você vai contar, ela vai te cobrar. E aí você vai ficar com vergonha de não fazer. Então você vai se forçar a fazer, para não passar vergonha. Não precisa ser o pai, a mãe, não. Pede seu amigo, seu colega, que você tem mais medo dele te puxar a orelha do que seu pai, sua mãe, que eu sei. Passa Você tem mais mais vergonha. vergonha de seu colega falar assim, você não fez, do que o pai e a mãe. Muitas vezes é mesmo. E outra coisa, né? Igual você falou que é muito importante aí. Estudar é hábito, é rotina, é insistência muitas vezes, né? Nem Uhum. sempre estudar vai ser um prazer, nem para todos também. Então, assim, estudar, você vai aprendendo com aquilo que você vai insistindo, né? Então, assim, hoje eu tenho uma dificuldade em história, por exemplo. Eu não preciso sentar aqui e ler 3 capítulos do livro de história. Não, eu pego um capítulo, tento entender aquele capítulo, estudo. Ficou dúvida? Eu volto nele depois, né? Ah, mas eu odeio história. Tá, mas se force nesse começo, cria essa rotina, esse hábito, né, de estudar, de ler. Isso. Ah, eu odeio matemática, mas ela é necessária para a sua vida. Você vai precisar. Então, cria esse hábito. E ninguém é, tá? O que que eu queria dizer? Que ninguém, assim, se você também não faz exercício, não faz atividade daquilo ali que você estudou, muitas vezes você não vai ver onde você está errando ou onde você está acertando, né? A gente está aprendendo o Exatamente. tempo inteiro. Então, em história, eu aprendo todos os dias, né? Assim como eu acredito que você em biologia também, você está aprendendo aí constantemente, né? Então, assim, Sim. vai ter matéria de história que eu não gosto. Tem matéria de biologia que talvez você não goste, mas como professor, a gente tem que estudar todos os conteúdos. E como aluno que Sim. vai fazer o Enem, você também precisa estudar todos os conteúdos, né? Vai vir aí mais tarde, opa, a questão do reinventando o ensino médio, mas por enquanto todos os conteúdos são necessários, né, Natácia? Sim. Na verdade, Toda a continua contagem. sendo, né? Só não valorizaram isso, mas continua sendo. Porque a tendência agora é que os conteúdos não começam a perder seus limites. Igual era lá no Natácia, início da ciência. eu vou Oi. despedir porque vai cair, mas nós vamos continuar esse papo